Olá, queridos! Dentro da nossa série que eu resolvi chamar Pela Fé, com base na leitura de Hebreus 11, hoje eu quero conversar com vocês sobre uma personagem que teve a honra de figurar, conforme nós encontramos no texto de Mateus, mesmo sendo mulher, numa sociedade patriarcal em que era muito raro a citação de uma mulher na genealogia de alguém importante, sido citada na genealogia de Jesus, e que se encontra também descrita em outros textos, como em Tiago e em Hebreus, especificamente em Hebreus, no capítulo 11, nós vamos encontrar sua citação no verso 31, que diz: pela fé, Raabe a meretriz, tendo acolhido em paz os espias, não pereceu com os incrédulos. Quero conversar com você hoje sobre enxergar além das circunstâncias. Com bastante humildade e com prontidão, foi assim que Raabe conseguiu ser salva, não somente ela, mas também a sua família, quando a cidade de Jericó foi tomada pelos israelitas. Tudo isso aconteceu conforme você confere em Josué capítulo 2 até Josué capítulo 6, quando às vésperas de entrar na terra prometida, Josué, que já havia sido espia de Moisés, num tempo em que Moisés mandou 12 para analisar aquela terra, e que daqueles 12 apenas ele e Caleb voltaram com um parecer favorável e confiantes de que Deus os introduziria naquela terra. Agora Josué é o líder do povo, Moisés já não está mais entre eles, já havia falecido, e Josué recebe a tarefa de conduzir o povo ao cumprimento da promessa feita por Deus a Abraão de que aquele povo teria uma terra para viver. O Senhor é o dono da terra. E é baseado nessa confissão de fé, conforme você confere no texto de Josué 2, que Raabe, ao receber aqueles espias na sua casa, aqueles 2 espias mandados por Josué, ela diz que toda a Jericó estava empolvorosa, estava amedrontada, porque ouviu falar dos grandes feitos do Senhor, quando conduzia seu povo no Egito, da forma como ele venceu povos mais poderosos, vários reis. E eis que eles já tinham a convicção de que Deus havia entregue Jericó nas mãos de Israel. Raabe declara que acreditava nisso e que sabia que Deus é Deus tanto nos céus quanto na terra. Raabe nos ensina muitas coisas. Quantos de nós pensamos que Deus está distante de nós, quando a própria palavra diz que Ele está perto dos que o buscam? Raabe declara sua fé em Yahvé, no Deus de Israel, a sua confiança de que Yahvé faria exatamente do modo como prometeu. Aquela terra seria entregue ao povo de Deus. E ela, com bastante temor a Deus, protegeu a vida daqueles espias. Quando o rei de Jericó mandou um recado de que ela deveria entregar aqueles 2 homens que haviam entrado na sua casa porque eram espiões, ela mente. Ela protege aqueles espiões usando um artifício da mentira. Isso em si não é nada elogiável, mas o temor a Deus foi o que levou aquela mulher a proteger dessa forma a vida daqueles homens, a não denunciar a condição deles, onde eles se encontravam. Certamente que o rei os teria matado e a história talvez tivesse um desfecho um pouco diferente. E Raabe poupou a vida daqueles homens, escondendo eles no piso mais alto da sua casa, debaixo de um material feito de canas de linho que se encontrava ali para secar. Linho, que é tido como um símbolo de um tecido que simboliza a justiça. E isso fica muito claro que aqueles 2 homens, mesmo perseguidos por um rei humano, estavam debaixo da justiça de Deus, sendo protegidos e livres de todo o mal, porque uma mulher de fé usou de misericórdia para com eles. E é justamente a partir dessa ideia de misericórdia que ela faz uma aliança com aqueles 2, e por meio deles, com Josué e todo o povo de Israel, de que do mesmo modo como ela havia usado de misericórdia para com eles, que quando se cumprisse a promessa feita por Yahvé, quando o povo fosse introduzido naquela terra, que a família dela e ela fossem poupados. E assim foi feito, eles ficaram aliançados
por meio de um símbolo, um cordão vermelho, pendurado na mesma janela de onde ela deu fuga àqueles dois homens, como símbolo durante todos os dias que Israel usou aquela fortificação para andar ao redor dela, tocando trombetas, até o sétimo dia, em que isso foi feito por 7 vezes. Na sétima vez, além da trombeta, se ouviu um grito, e após esse grito ser dado, sob o comando de Josué, os muros caíram. Aquela mulher, Raabe, morava numa casa que ficava no muro da cidade, mas essa casa não caiu, ao ponto de Josué mandar irem buscar Raabe e sua família na sua casa. E assim foi feito, e ela passou a viver entre os israelitas por sua fé. Pela sua fé manifesta pela obra que ela realizou de salvar a vida daqueles dois homens, e assim ela também obteve a misericórdia não somente de Israel, mas a misericórdia de Deus. Essa história nos chama a atenção para a fé de uma mulher que via além das circunstâncias. Ela não se sentia segura sob os muros de Jericó, mesmo estando dentro daquela cidade, uma cidade fortificada, uma cidade que seria de muito difícil de ser conquistada por Israel. Ela sabia que Yahvé era o Deus do impossível. Ela não olha para as circunstâncias, ela olha além das circunstâncias, porque ela sabia que Deus faria exatamente do modo como anunciou que o faria. E foi assim que aconteceu. Raabe, ainda hoje, o seu exemplo nos ilumina a mente a respeito de uma fé prática, de uma fé que é a expressão do temor a Deus, e nos leva a olhar além das circunstâncias. O ato de preservar a vida daqueles dois homens foi um ato de fé. E por meio dessa fé, ela exerceu uma misericórdia que foi a chave para que ela também alcançasse a misericórdia, não somente de Josué e do povo, mas do próprio Deus, cujo nome estava associado àquele povo. Quando Israel entrou na terra prometida, aquela cidade pereceu, mas Josué não. O autor de Hebreus diz que pela sua fé ela não pereceu junto com os incrédulos. No dia de hoje, enquanto existe tanto incrédulo, sem acreditar que Deus existe e que Ele intervém e que Ele cumprirá aquilo que Ele anunciou que faria, persista como Raabe na sua condição, peça a Deus pela salvação da sua família, traga a sua família, se for possível, para uma zona de segurança e peça ao Senhor a misericórdia que você também tem demonstrado pelas pessoas. Pode ser que você não tenha demonstrado essa misericórdia, esse é o momento de você reavaliar a sua condição de filho de Deus, porque você, como filho de Deus, como filha de Deus, foi chamado para ser uma bênção. Essa foi a condição de Raabe, é também a nossa condição. Que nós possamos olhar além das circunstâncias, confiando que Deus fará exatamente aquilo que Ele prometeu. Eu sou o pastor Nelson, líder de famílias da Igreja Batista Emanuel em Boa Viagem, e te desejo não somente um excelente dia, mas uma semana na presença do nosso Deus, com muita fé, olhando além das circunstâncias. Que Deus te abençoe.